Bom, galera, seguindo o nosso conteúdo, né, a resolução de questões, a gente vai agora resolver os exercícios contextualizados, né? Vocês podem ler aqui, tentar resolver. E vamos lá. A primeira questão, ela mostra uma charge, ela mostra também um excerto, né, um trecho de alguém, de um comentário sobre a fala do Heródoto, que vocês lembram que o Heródoto falou que o Egito ele era um presente ou uma dádiva do Rio Nilo. E esse excerto fala basicamente que sim, de certa forma o Egito poderia ser, ele foi muito, o Nilo foi muito importante para o Egito, só que obviamente só o rio não faria nada, né? Precisava de pessoas para fazer as obras, realizar os empreendimentos, né? Plantar a terra, e é mais ou menos isso sobre o que o trecho fala. É a questão disso. Quanto à relação do Nilo com o trabalho dos camponeses, é válido comentar que eles, aí tem os itens, né? E a resposta correta é a letra B. Eles precisavam construir diques, represas e canais de irrigação para armazenar e distribuir as águas do rio para diferentes regiões, certo? Os outros itens, eu só vou falar rapidamente sobre isso. O item eles construíram a camada social mais privilegiada? Não, eles eram a camada mais humilde, né? A camada mais embaixo, né? Na hierarquia. Item D. Eram recrutados pelos faraós para o trabalho artesanal e doméstico nos palácios durante os períodos de vazante? Não necessariamente. Eles também trabalhavam nos períodos de vazante. Semeavam e colhiam durante os meses em que ocorriam as inundações, aproveitando-se o solo úmido, fertilizado e amolecido? Não durante o período que as inundações. Eles faziam isso num período em que não tinha inundações, né? Basicamente. E aí o item A. Podia se ocupar com atividade de lazer? Não. O trabalho de agricultura era o ano inteiro, né? Claro que os trabalhos eram maiores nos períodos que precisavam mais, né? Mas o trabalho era constante, beleza? Então, a resposta correta é o item B. A relação entre a religião e o estado da religião existentes entre os povos da antiguidade caracterizaram diferentes formas de organização política e social. Sobre as relações, é correto afirmar que, certo? A resposta correta, como a gente viu na aula passada, né, a gente falou um pouco sobre isso, é item C. A monarquia teocrática no Egito Antigo ocorria por meio da personificação de Deus e do Estado na figura do faraó. Então, eu não vou falar muito sobre a questão, porque a gente já viu isso na aula passada, mas só para reiterar que no Egito, o faraó tinha a figura do Estado, né, ele representava o Estado, representava o reino politicamente e também representava o Deus principal, o Deus. Ele era representante dos deuses no Egito. Ele era representante, o filho dos deuses principal do Egito Antigo, certo? Só para falar um pouco das itens errados, monoteísmo, não. Item E, não. Hammurabi como sendo um código espiritual, não. Teocracia limitada pelo Novo Império, não. Politeísmo implantado pelas máquinas hebraicas, não. A gente já viu essa questão na aula passada, né, mas é bom só reiterar. Terceira questão. Em relação ao Egito Antigo, pode-se afirmar que, item a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Egito Antigo. Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano para garantir a chegada da inundação e, consequentemente, das boas colheitas, que eram agradecidas pelo rei em solenidades às divindades. E essa é a resposta correta. O que a gente estava falando, né? Que a religião tinha uma presença bastante grande em todos os aspectos da vida dos egípcios. E quando, por exemplo, havia um ano de boa colheita, de bons frutos, para os egípcios fazia todo sentido você prestar seus tributos ao deus da agricultura, né? Ao deus da colheita, dando, oferecendo serviços aos sacerdotes e tal, mas principalmente dando riqueza, né? Dando dinheiro, dando recursos. E os sacerdotes ficavam bastante ricos. E isso, às vezes, até gerava conflitos entre os faraós e os sacerdotes. Né? Mas a resposta correta é o item A, certo? Indo agora para a quarta questão, né? No século V a.C., Heródoto, historiador grego, afirmou: o Egito é uma dádiva no Nilo. A sinal alternativa que apresenta corretamente a principal razão de se atribuir ao rio Nilo uma importância tão grande para o desenvolvimento do Egito Antigo. Item A. Nos períodos de cheias, as águas desse rio fertilizavam as margens, o que possibilitou a agricultura. É basicamente isso, certo? É basicamente esse processo. A resposta correta é o item A.
O item B, faraós construíram barragens para a eletricidade? Não. Navegação do rio permitiu que os rios continuassem da Europa? Não. Das margens do rio se retirava o barro com que se fabricavam tijolos para a construção de pequenas pirâmides? Não muito. As pirâmides eram feitas por pedras, então ele conseguiu fazer coisas, mas não assim. Atravessando a África Norte a Sul, possibilitou a integração entre o Saara e Namíbia? Não. E quinta questão, os egípcios tinham muita criatividade, pois construíam diques e barragens para proteger vilas e casas, além de canais de irrigação para levar a água do rio para regiões mais distantes. Item A, novamente, certo? E não construíam poços, nem lagos, nem tanques, era tudo muito simples, né? Nem buracos no solo. Mas principalmente canais de irrigações, que era o item A. Então, dessa parte, né, como vocês viram, é muito importante vocês pensarem, vocês entenderem. Primeiro, como a sociedade egípcia era dividida, né, nas suas camadas, né, nas camadas superiores, que eram faraós, sacerdotes, nas camadas inferiores, que eram os camponeses. Entender que o rei ele tinha as funções tanto de chefe político como chefe religioso. Entender também como o Egito dependia do rio Nilo, né, com as paradas das obras hidráulicas, das obras de levar o rio para lugares diferentes, né, levar a água do rio para lugares diferentes. Entender isso. E entender também a importância da religião, né, como a religião influía bastante na vida social, cultural e política do Egito Antigo, beleza? E aí, espero que tenham entendido, espero que vocês estejam bem, e até a próxima aula.